Boa noite, bem-vindos a esta edição do Banca e Seguros. Hoje vamos falar do crescimento do crédito à economia nacional, que cresceu a 2,9%, e no sentido contrário, o crédito a empresas privadas reduziu 0,3%. O nosso convidado é o Dr. Clésio Foia, economista, ele que vai analisar este tema neste dia. Mas antes, como é de praxe, acompanhe a rubrica Literacia em Foco e saiba o que é taxa MIMO. O que é taxa MIMO? A taxa MIMO é a referência da política monetária. Ela orienta as taxas de juro praticadas pelos bancos comerciais e serve como principal instrumento para controlar a inflação e influenciar a atividade econômica. A taxa política monetária é a principal taxa de juro definida pelo Banco Central para influenciar o custo do dinheiro na economia, controlar a inflação e preservar a estabilidade dos preços. Em Moçambique, a taxa MIMO, taxa de intervenção monetária, é fixada pelo Comitê de Política Monetária, CPMO, do Banco de Moçambique. Atualmente, a taxa MIMO está em 9,25%. Como funciona? Quando o Banco de Moçambique aumenta a taxa MIMO, os préstimos tornam-se mais caros, o consumo e o investimento tendem a diminuir, reduz a quantidade de dinheiro em circulação e a inflação tende a abrandar. Quando reduzir a taxa MIMO, o crédito torna-se mais barato, famílias e empresas tendem a pedir mais empréstimos, a economia é estimulada e o consumo e o investimento aumentam. Por que foi criada? A taxa MIMO foi introduzida em 17 de abril de 2017, substituindo o antigo regime baseado em metas monetárias. O objetivo foi tornar a política monetária mais transparente, melhorar a comunicação do Banco de Moçambique com o mercado e aumentar a eficácia no controlo da inflação. Objetivo da política monetária. De acordo com a Lei Orgânica do Banco de Moçambique, o principal objetivo da política monetária é preservar o valor da moeda nacional, mantendo uma inflação baixa e estável. Isso ajuda a proteger o poder da compra da população, dar maior confiança aos investidores, incentivar a poupança e o investimento e promover a estabilidade do sistema financeiro. Instrumentos utilizados. Além da taxa MIMO, o Banco de Moçambique utiliza operações de mercado aberto, compra e venda de títulos, reservas obrigatórias dos bancos e facilidades permanentes de cedência. FPC e de depósitos, FPD, que formam o corredor de taxas de juro do mercado interbancário. Em resumo, a taxa MIMO é a principal ferramenta do Banco de Moçambique para controlar a inflação e orientar as condições de crédito na economia. Quando sobe, o crédito fica mais caro e ajuda a travar a inflação. Quando desce, incentiva o consumo, o investimento e o crescimento econômico. Estamos de volta, esta foi a rubrica Literacia em Foco. Como disse, hoje recebemos o economista Clésio Foia, ele que vai fazer análise deste tema. O crédito à economia nacional aumentou 2,9%, no entanto, o crédito a empresas privadas reduziu 0,3%, que passa de 101,9 mil milhões para 101,5 mil milhões. Dr. Clésio, seja bem-vindo à Banca e Seguros. Que análise faz deste aumento de 2,9% do crédito à economia nacional e desta redução de
0,3%, especificamente a empresas privadas. Boa noite, Regilda Paulino. Saudar também aos telespectadores do nosso programa Banca e Seguros e dizer de que, de facto, os dados na qual avançou, não é, tem muito que ver com aquilo que foi a política monetária adotada pelo nosso regulador, o Banco Central. Repare que o penúltimo Comitê de Política Monetária trouxe medidas tanto da política monetária para o mercado bancário, sobretudo, relativamente restritivas, tanto aumentando o coeficiente das reservas nacionais em moeda portanto, doméstica, que é metical, e isso restringindo o espaço de intermediação financeira. Ou seja, para cada 100 meticais que são depositados no banco, quando o cliente vai a uma agência e deposita 100 meticais, logo a priori 39 meticais são retidos pelo Banco Central. E isso deixa aqui uma margem financeira, portanto, uma margem para a intermediação das operações creditícias dos bancos comerciais relativamente mais estreita, e esta, digamos, estreitar também vai naturalmente se transmitir para aquilo que tem que ver com a dinâmica das operações de crédito a que as empresas moçambicanas vão naturalmente serem canalizadas ou vinculadas. Por quê? Porque, em primeiro lugar, nós estamos dentro de um contexto em que a nossa economia está com muita aversão de financiamento ao setor produtivo, às empresas sobretudo, não é? Os bancos comerciais, para além de várias atividades que hoje são muito inerentes aos bancos comerciais, passa a redundância, estou a falar da intermediação de serviços de pagamentos que transmite muito lucro aos bancos, não é? Também tem as operações de intermediação financeira, que é a atividade tradicional do banco comercial, ou seja, captar depósito para conceder crédito. Mas isto acontece num contexto de seletividade, porque os bancos comerciais dão mais primazia ao crédito ao consumo, ou seja, pessoas assalariadas, crédito ao funcionário público, não é? Porque elas têm um menor risco de percepção de perda de crédito, portanto, a avaliação de risco para este segmento, portanto, do crédito ao consumo é relativamente, digamos assim, sob o ponto de vista de percepção do risco dos bancos comerciais, é mais seguro, quando comparado às empresas, porque as empresas nacionais, portanto, o nosso panorama empresarial, mais de 97% é constituído pelas pequenas e médias empresas, e essas mesmas têm, dentre os grandes desafios, acesso a financiamento, porque não têm garantias reais para poder colateralizar o crédito. Dentro de um contexto em que os bancos comerciais cobram de garantias reais, quando eu falo de garantias reais, estou a falar de ativos reais, casas, carros, equipamentos ou infraestrutura de produção. Portanto, também pode ser infraestrutura logística, dito de outra maneira, os armazéns. E nós não temos isto, de boa parte das nossas empresas não têm, digamos assim, infraestruturas próprias, não têm ativos que possam muito rapidamente se converter em um ativo de colateralização, e este mesmo ativo possa converter-se em liquidez. E daí que há uma elevada restrição, esse é o ponto de vista das garantias exigidas pelos bancos comerciais. Estamos a falar de cerca de 120%, não é, daquilo que é o valor da operação creditícia. Ou seja, se vai lá uma empresa, pede numa operação de crédito ao banco comercial 1 milhão de meticais, seja para financiamento de investimento imobilizado, portanto a expansão de investimento através da aquisição de equipamentos, meios e fatores de produção, ou seja para fazer colmatar déficit de tesouraria ou para avançar um projeto, não é? Portanto, o banco comercial vai lhe exigir um ativo real, tangível, que lhe possa, pelo menos em caso de venda, garantir que tenha 1.200.000 meticais. Portanto, este é um dos maiores constrangimentos que, consequentemente, coloca a maior aversão dos bancos comerciais em conceder crédito às empresas nacionais. Daí que este fator não é apenas analisado de forma isolada. Aliás, permita-me dizer que aqui, Regilda,
que o teu programa é sugestivo quanto a isto, porque é banco e seguros. Porque de um lado há operações bancárias, mas do outro lado são operações de seguros. É que o seguro que está a ser promovido pelo nosso mercado de seguro em Moçambique é o seguro orientado ao consumo, do ramo vida. Portanto, seguro de saúde, seguro de vida e seguro de responsabilidade civil. Estamos a falar de seguros automóveis, portanto, e alguma das vezes seguro logístico, mas um prémio de seguro de logística é muito elevado. E tem menos seguros orientados ao setor produtivo. Não Seria essa uma das causas que faz com que, por exemplo, setores como a agricultura, ou produtores agrícolas, operadores logísticos e PMEs estejam excluídos do setor financeiro? Não diria que estejam excluídos, mas dizíamos assim que eles estão expostos a uma maior percepção do risco do sistema financeiro, sobretudo pelo mercado bancário e o mercado de seguros. Porquê? Conforme eu ia dizendo, é que os seguros, não é, estão mais ávidos ou têm um maior apetite em financiar ou assegurar ou trazer aqui, digamos assim, produtos de seguros que têm que ver com operações de consumo, seguro não vida, responsabilidade civil, e pouco apetite para a apólice de seguros para o setor produtivo. E isto coloca também uma pressão, sob o ponto de vista da avaliação de risco para os bancos comerciais, porque numa operação de crédito geralmente está sempre indexada a um seguro, não é, de crédito, não é? Agora, se não há soluções de seguro do setor produtivo, não é essa simbiose entre o mercado de seguros e o mercado bancário, e trazendo um terceiro ator, que são as empresas, não é, que é o setor produtivo da economia real, naturalmente que o crédito vai baixar para as estatísticas que a Argilda avançou. E como é que pode-se fazer, desculpa doutor, como é que pode-se fazer este equilíbrio ou essa partilha de risco, tanto dos seguros, da banca e também dos próprios, das próprias empresas privadas? A questão que coloca é extremamente interessante, não é? Porque ela nos remete a uma conjuntura de soluções, porque é um desafio, de facto. Nós precisamos de ter um mercado financeiro sofisticado, modernizado, mas também capaz de impulsionar o setor produtivo. E isto é possível através de sinergias, simbioses, coordenação multidisciplinar e setoriais. Chamamos aqui o governo para impulsionar. Quando se diz impulsionar, significa incentivar as operações de crédito ao setor produtivo. Eu ainda depois vou avançar com estatísticas, tanto de atividades, mas eu queria dizer o seguinte, é que tu tens de dizer que todo aquele banco e todo aquele operador de seguro que trouxer, para o caso de seguros, apólices para o setor produtivo e também operações de crédito, para o caso dos bancos, para o setor produtivo, beneficiam de incentivos fiscais. Depois, tu tens de pegar coordenação dos parceiros de cooperação, esforços próprios do governo, colocar, e uma iniciativa, modelo já está muito bem colocada, que é o Fundo de Garantia Mutuária. Mas este Fundo de Garantia Mutuária ainda é incipiente, não é? Pela sua natureza, foi lançada na 60ª edição da Feira Internacional de Maputo, a FACIN, no ano passado, pela Sua Excelência Presidente da República, Daniel Francisco Chapo, numa carteira de 40 milhões de dólares, de forma inicial, uma carteira inicial de 40 milhões de dólares. Mas 40 milhões de dólares não respondem a todos os problemas do nosso setor produtivo, não é? Então, é sim, de facto, uma boa iniciativa, mas tem de haver mais esforço, há que haver mais fôlego para poder termos fundos de garantia mutuárias, fundos de apoios catalíticos para o setor empresarial produtivo, não é? Mas também há benefícios fiscais para todas as operações de crédito ao setor produtivo como forma de impulsionar a atividade. Mas também deve-se chamar a mesa em uma conversa tripartida. Até se calhar com alguns outros elementos, mas os primordiais são as empresas, portanto, as associações, as organizações empresariais devem se estar lá sentadas, os bancos comerciais devem lá estar sentados, as seguradoras devem estar lá sentados e, se calhar, trazer mais dois atores relevantes aqui, que é o governo e também o regulador do sistema financeiro, que é o Banco Central. Portanto, a partir daí, Regilda, se me permite, vamos ter naturalmente soluções, não é,
para trazermos produtos que são conducentes ao fomento e financiamento das pequenas e médias empresas, ou seja, o setor produtivo. Porque os bancos, se nós formos ver todo tipo de rácio de liquidez dos bancos são confortáveis ao dobro de solvabilidade. Portanto, só para termos uma ideia, o rácio de liquidez exigido pelo regulador são de 24%, mas se formos a ver aquilo que são a liquidez dos bancos está acima de 54%. Portanto, é o dobro, mais do que o dobro daquilo que o regulador exige. O rácio de solvabilidade para os bancos comerciais de 12%, mas está quase entre 27% e 28%. Portanto, há muita robustez, há muita liquidez, há muito dinheiro, dito de outra maneira, nos bancos comerciais. E os bancos comerciais também ganham muito dinheiro em operações de prestação de serviços de pagamento. Quando nós vamos aos POS, os ATMs, aquelas transferências que fazemos, portanto, aquelas comissões geram aqui um portfólio de receita extremamente fabuloso aos bancos comerciais. E falando, doutor, sobre a atuação dos bancos comerciais e também do regulador, o regulador tem mantido, agora pela terceira vez consecutiva, a taxa mínima em 9,25%. Entretanto, a taxa prime rate, né, a taxa de referência de crédito, continua em 15,50%. O que é que explica essa rigidez de prime rate numa medida, numa altura em que o Banco Central vem mantendo, reduziu por um tempo e agora vem mantendo a política monetária? Como é que isso afeta as empresas, a concessão de crédito e também esta relação que mencionou aqui, tripartida? Como é que é isto? Regina está a trazer mais uma vez uma excelente questão, mas é preciso aproveitar até as câmaras do Banco Seguro para explicar uma coisa às pessoas. A prime rate, não é? Ela deriva da taxa mínima, que é o principal instrumento de condução de política monetária, não é? Tanto adotada em abril de 2017, para poder conduzir a operação monetária, de política monetária, tendo em conta a variável central, a taxa de inflação, portanto, a inflação. Portanto, essa é que é a taxa mínima. Mas agora, a prime rate, ela depende da taxa mínima, mas não só, esse é que é o problema. Se avançou, disse que a taxa mínima manteve-se ontem, não é? Pelo que foi o comunicado de política monetária, do Comitê de Política Monetária do Banco Central, é 9,25, portanto, na casa de um dígito, mas a prime rate está em 15,50%. Porque tu tens, para além da variável central, que é do cálculo da prime rate, que é a taxa mínima, tu tens indexante único e prémio de risco, não é? O indexante único, portanto, são as operações que, portanto, o repo, o reverse repo, portanto, a permuta de liquidez entre os bancos comerciais, portanto, que são operações mais tecnicistas que não vamos aflorar muito. Agora, o prémio de risco, esse é que é o grande problema, é que tu tens um elevado nível de dívida pública interna. Portanto, o risco soberano em Moçambique aumentou. E tu estás dentro de um contexto de rescalonamento da dívida pública interna. Ou seja, tu contras dívida para pagar dívida. Tanto para aumentar a maturidade do desembolso, tanto do reembolso da dívida pública, não é? Portanto, isto coloca, e repara, Regilda, os bancos comerciais, no mês passado, precisamente no mês passado, sim, publicaram o relatório de contas, não é, de exercícios do ano transato. E todos eles, sobretudo os bancos de maior importância sistémica, apresentaram relativamente aqui prejuízos. E esse prejuízo foi maioritariamente provocado pela imparidade, portanto, perda de crédito soberano, portanto, crédito que os bancos comerciais foram comprando títulos de obrigação e de obrigação e bilhetes de tesouro, não é? Tanto para financiar o Estado. Mas o Estado não cumpriu com as maturidades de pagamento e aquilo caiu em imparidade, ou seja, perda de qualidade de crédito por falta de pagamento ou incumprimento. Portanto, isso eleva o risco, a percepção do perfil de risco macroeconômico e até o perfil de risco empresarial que as empresas
tem, mas que a economia também tem, segundo a percepção dos bancos comerciais, ainda é elevado. É por isso que tu tens uma taxa mínima de 9,25%, mas tens aqui uma taxa prime rate de 15,50%. Mas eu até digo mais, se nós dois formos agora a um banco qualquer daqui da praça, tu não vais ter um crédito a uma taxa de 15,50%. Tu vais ter sempre um spread anexo, tanto que é ainda o perfil de risco que cada cliente, que cada cliente apresenta segundo aquilo que é a percepção do risco do próprio banco comercial. Portanto, essas nuances todas é que colocam para níveis elevados, portanto, da taxa de juros. Mas, para o perfil ainda das empresas, a Regilda, não tenhamos dúvidas que ainda é muito mais elevado o perfil de risco, do seu ponto de vista de percepção, que os bancos comerciais têm para as nossas empresas moçambicanas. Conforme disse, são empresas com uma capacidade produtiva ainda incipiente, com desafios de acesso a mercados. Tu hoje falas do Island Gas, falas de conteúdo local, mas depois tens problemas terríveis das nossas empresas para acederem a essas oportunidades. Primeiro, nós não temos capacidade técnica exigida para poder participar de forma ativa àqueles projetos. Segundo, as certificações internacionais que os projetos exigem, porque quem tem dinheiro quer ter certeza de que o seu produto ou aquilo que deseja vai estar providencialmente pronto a tempo e horas. E nossos empresários não têm este perfil naturalmente. Doutor, desculpa, falando mesmo sobre o perfil dos empresários e também das empresas, alguns especialistas apontam que uma das causas da falta de financiamento para algumas empresas, as PMEs sobretudo, é a falta de dados estruturados e digitalização das suas contas, transparência, assim, de uma forma mais resumida. Bem, tem de me chamar mais vezes aqui, Regilda. É um programa interessante, porque está sempre a trazer aqui questões, depois me provocam o meu lado economista para a área financeira. Esse é um dos problemas, até para aquilo que tem a ver com alternativas de acesso a financiamento. Não só o mercado bancário, não só seguro, como tivemos aqui a falar, mas mercado de capitais, a Bolsa de Valores. Exatamente. Porque as nossas empresas não apresentam contabilidade organizada, contas auditadas, portanto, são dos grandes nós de estrangulamento, não é? Não tem os business plans, projeções de receita, acesso a mercados, portanto, tudo isto e mais alguma coisa que se possa dizer constituem naturalmente desafios que as nossas empresas apresentam para poder ter uma operação de crédito ou uma operação de financiamento nas diversas oportunidades ou alternativas de acesso ao financiamento. Porque se nós, e também não temos uma flexibilidade, não só das empresas, mas também dos nossos mercados financeiros, porque, como eu disse, aqui há um binômio de dificuldades ou de desafios. Por um lado, o banco comercial tem um elevado perfil de risco das empresas, mas por outro lado, as nossas empresas também têm esses desafios na qual acabamos de falar. Mas há algumas coisas também que se deixam de lado. Os bancos comerciais não querem também se flexibilizar naquilo que tem a ver com oferta de soluções de produtos financeiros. Tu tens um factoring. Factoring, o que é? Eu tenho uma empresa e eu estabeleci um contrato, ou celebrei um contrato de fornecimento ou até, se calhar, de construção, qualquer uma outra coisa que eu possa oferecer à Regilda, não é? Portanto, e a Regilda me passa um contrato, portanto, que assegura que vai me pagar, por hipótese, 2 milhões de meticais. Eu pego aquele dinheiro, porque eu pego aquele contrato e eu vou ao banco, não é? Que é para dizer o seguinte: olha, eu preciso que me desconte agora 1.700.000 meticais, porque eu tenho essa promessa de pagamento através deste contrato. Estamos a falar numa situação em que até o risco reputacional que a Regilda apresenta é quase que nulo. Se calhar tem empresas, não vamos citar nomes aqui, com uma robustez financeira, não é, que possam lhe garantir de que de facto vai pagar, vai cumprir com aquilo que são as obrigações contratuais previamente ali acordadas. E tu pegas aquele contrato, vais ao banco e o banco não te liquida, não te desconta o dinheiro, porque não é um produto que os bancos conhecem muito bem,
todos quem entende economia também conhece muito bem, sabemos que aqui eu não quero falar da África do Sul, porque às vezes nós comparamos Moçambique e a África do Sul, esquecendo que estamos a fazer comparação entre um elefante e uma formiga. Portanto, são economias extremamente discrepantes. Mas eu vou aqui a Zimbábue, não é? Tu em Zimbábue, tu através de um contrato, tu tens dinheiro, tu vais descontar dinheiro, é um factor. Então, é preciso também se flexibilizarmos isto. Esta também seria uma das formas de sensibilidade que os bancos comerciais iriam apresentar ao setor produtivo, não é? Tanto, e também criaríamos uma, digamos, cultura, não é, de fazermos os nossos contratos dentro de nossos contratos de prestação de fornecimento de serviços dentro da lei, não é? E porque nós poderíamos traduzir esses contratos em dinheiro e isto podia naturalmente catapultar aquilo que são as atividades produtivas a partir dos serviços financeiros sofisticados. Quando falamos de modernização e sofisticação dos serviços financeiros, não estamos a falar apenas dos METICs, que são as operações de transferência a tempo útil, não é? Instantâneo, não é? Não estamos a falar disto só, estamos a falar também de modernização para produtos que sejam, digamos, consentâneos com aquilo que são as dinâmicas do setor produtivo, não é? Muito bem. Chegou o momento de observarmos um brevíssimo intervalo. Moçambique será palco de um dos maiores encontros internacionais dedicados ao setor da saúde. A Mozambique Medical Expo 2026, segunda edição. Um evento que vai reunir instituições governamentais, hospitais, clínicas privadas, distribuidores de equipamentos médicos, especialistas e investidores nacionais e internacionais. Uma verdadeira plataforma de exposição, debate, inovação, investimento e networking, promovendo novas oportunidades e parcerias para o desenvolvimento do setor da saúde em Moçambique. Nos dias 28 e 29 de outubro de 2026, no Hotel Glória. Uma parceria Saluten e Grupo MBC, parceiros de mídia. Parceiro institucional, Governo de Moçambique. Parceiros. Ressalvo as minhas saudações a todos os telespectadores e internautas. Hoje falamos de financiamento à economia, que cresceu 2,9%, e o financiamento a empresas privadas tomou sentido contrário, reduzindo 0,3%. Temos conosco o economista Clésio Foia, que analisa este tema. Doutor, voltando aqui à nossa conversa, é possível, observando estes desafios que já aqui apontou, empresas ou mega empresas financiarem as pequenas empresas no nosso país, deixando de lado o papel da banca e também de seguros e também do mercado de capitais? O financiamento direto não é possível, porque aí depois tínhamos que ver qual é que é o objeto social das empresas quando são constituídas. Não são intermediários nem financiadores das pequenas e médias empresas. Agora, dentro daquilo que é o goodwill, responsabilidade social corporativa, pode uma grande empresa sensibilizar-se com iniciativas empresariais, depois pode, se calhar, com uma simbiose com um banco comercial, pode em conjunto transmitir algum crédito ou financiamento, mas de forma direta não é expectável que assim aconteça, não é? Mas permita-me também dizer de que pode acontecer que as grandes empresas possam financiar as pequenas e médias empresas a partir dos contratos, acesso a mercados, porque uma das coisas que
que retira a capacidade de barganha, portanto, do nosso setor produtivo, é que não tem acesso ao mercado. Se tu não tens acesso ao mercado, naturalmente tu também estás desprovido de ter capacidade de expansão, de crescimento, e não terás naturalmente colaterais para ir lá, digamos, ter uma operação creditícia para o setor produtivo. Portanto, essas é que são, para já, os grandes constrangimentos, não é? Ou, se calhar, também podemos dizer as grandes pontes de relações que as grandes empresas podem ter com as empresas de dimensão média e pequena, não é? Porque... Então, estamos a dizer que há necessidade de capacitar as pequenas e médias empresas para que tenham essa capacidade de aceder ao mercado de financiamento. Ao mercado das grandes empresas, porque eu dizia, quando não estou a falar do mercado de financiamento só. Sim, das grandes empresas. Das grandes empresas. Sim, há necessidade sim de capacitação, mas essa não é uma solução solitária. Portanto, tem que ver aqui uma pluralidade de soluções, porque nós não vamos só nos cingir em capacitar. É preciso que haja uma abertura franca de oportunidade, porque outro grave problema do nosso país é a assimetria de informação. Aliás, esse também é um dos grandes constrangimentos que os bancos têm quando pretendem financiar as grandes empresas. Tem problema de assimetria de informação, portanto, a seleção adversa, que é nós selecionarmos o FOIA e deixarmos a Resilda de lado porque o FOIA apareceu bem, falou bem, está bem vestido. Portanto, estou a falar numa dimensão empresarial. A empresa apresentou um bom business plan, trouxe aqui projeções de mercado, projeções financeiras, tanto um estudo de viabilidade econômica, mapa de cash flow, tudo isto muito bem feito, e deixamos a Resilda porque nós achamos que o FOIA está muito melhor posicionado e damos dinheiro ao FOIA. Depois o FOIA não nos volta a pagar o dinheiro. Portanto, este é um dos graves problemas, que é a seleção adversa, mas também tem o risco moral. Vamos aqui ao banco, nós vamos levar o dinheiro, a empresa tem um projeto, apresenta todo tipo de estudo de viabilidade que é portanto, exigido pelo banco, e depois o banco concede o dinheiro e pega este dinheiro, vai comprar ou canaliza a atividades de consumo. Portanto, há aqui esse risco moral, perda a moralidade para aquilo fomos lá pedir o crédito. Então, é preciso que as nossas empresas estejam sim capacitadas, mas também elas possam ter francas oportunidades de acesso à informação. Não podemos só cingir-nos a falar de contratação pública em jornais, e é importante esse veículo, mas não pode só cingir-se nisso nos tempos atuais, não é? Tem que passar a publicidade, tem que ter portais sérios, portanto, honestos, idôneos de acesso à informação de contratação, portanto, abertura clara, e também os requisitos também não podem ser seletivos. Outra coisa, não quero falar de nome de empresas aqui, mas a gente costuma ver. São requisitos que está claro que estamos a favorecer aqui a fornecedores internacionais. Os moçambicanos não têm, aqueles requisitos estão exigíveis. Então, essas é que devem ser oportunidades que as grandes empresas devem dar às pequenas e médias empresas, não é? Portanto, um acesso liberal e democrático à informação que lhes vai transmitir oportunidade de negócio e oportunidade de inserção ao mercado. A partir daí. 2, e nossos empresários também devem ser idôneos para que haja também essa dualidade de confiança do grande empresário, do pequeno e médio empresário, mas também do financiador, que são os... E voltamos à transparência. A necessidade da transparência por parte dessas empresas. Sem sombra de dúvida, é incontornável em operações que exigem valores monetários. A confiança é o principal elemento, e a confiança só é adquirida a partir da transparência. Tu não tens aqui todo o nível de transparência exposto e acautelado, ninguém lhe vai confiar valores monetários, naturalmente. Então é preciso que haja esta dinâmica, sob o ponto de vista do mercado de financiamento, mas também temos de abrir oportunidades francas para investidores. Nossos empresários devem também ter aqui um apetite pela joint ventures, portanto, uma aventura conjunta entre troca de sinergias entre empresários nacionais e internacionais. Portanto, só assim também vamos ter a capacidade de, quando fala-se de acesso
a financiamento. Não é só financiamento, mas também investimento, não é? Nós podemos ter também a capacidade de crescer, querer se expandir, sem que necessariamente tenhamos que ir à banca pedir dinheiro, mas podemos aqui conhecer empresários ou empresas que possam investir na nossa empresa e depois termos aqui uma nova musculatura capaz de ombrear em grandes mercados, não é? Tanto, e isto é uma forma também de não só aceder recursos financeiros, mas também aceder novos mercados, porque quando temos sinergia com um empresário internacional, temos também mercado dele e aí podemos gerar a sinergia, digamos assim, empresarial. E há setores que têm muita flexibilidade para isso. Setor da indústria, setor do turismo, não é? Até a agricultura, não é? Que são setores extremamente fulcrais, estratégicos, mas são os mais marginalizados. Se formos a ver aquilo que é a dispersão creditícia por atividade econômica, a indústria está agora em 9,5%, a agricultura está em 5% e o setor do turismo está entre 10 a 11%. Portanto, o que mostra que ainda não são setores que têm despertam algum franco apetite dos bancos comerciais, porque esses não se mostram, digamos assim, relativamente capitalizados, mas também relativamente, digamos assim, robustos para se traduzirem em setores que se possam atrair financiamento a partir dos bancos comerciais. Então, é preciso que nós adotemos melhores práticas e acarinhar esses setores, não é? E com financiamento, mas financiamento responsivo, e esta responsabilidade daquele que acede a este financiamento pode surgir como uma oportunidade flagrante para se tornar ou materializar em uma montra, ou seja, mostrar que se eu dei aquele dinheiro à Regilda investiu, expandiu e depois ganhou esta musculatura. Então, abre oportunidades para apetite até dos bancos comerciais para poderem financiar esses setores que eu acabo de designar, tanto a agricultura, a indústria e também o turismo. Temos no nosso país instituições que são capazes, seriam capazes de preparar as pequenas e médias empresas para aceder ter acesso ao financiamento? Olha, a Regília vai provocar-me para vender o meu peixe, não é? Temos, a resposta muito franca e direta, temos. Olha, eu sou economista de profissão e também sou economista-chefe de uma instituição que é a Fundec, e nós na Fundec temos oferecido, sim, a masterclass de preparação para a inserção de empresas ao mercado, mas também acesso ao financiamento. Eu pessoalmente, conduzo alguns programas de formação, estudo de viabilidade, também análise de mercado, projeção de mercado, tanto análise de produtos e soluções contextualizadas a Moçambique. Portanto, essas são, sem sombra de dúvida, uma das plataformas ou soluções que temos para preparar o nosso empresário, não é? Mas também quero crer que não seja só a Fundec, tem pessoas, tem consultores independentes, tem empresas de consultoria, não é? Agora, o problema é acesso a essas oportunidades. A Fundec faz isso por vezes até por filantropia, mesmo oferta. Aliás, nós produzimos métricas que conduzem à tomada de decisão com base em evidência empírica, e essas métricas estão nos nossos websites, estão nos jornais, estão publicados em todas as plataformas de difusão de informação e não tem custo nenhum, não é? Mas também fazemos em contrapartidas monetárias, até para garantir alguma sustentabilidade da fundação, mas também sei e tenho amigos meus que fazem isso, tem instituições que fazem isso, só que o grave problema, ou um dos grandes entraves, é que são caríssimas, não é? Portanto, exigem aqui um valor para capacitação, para fazer um due diligence de business, portanto, fazer um estudo de viabilidade, fazer projeções, construção de mapas financeiros, portanto, tudo isto é o exercício que depois acarreta algum custo financeiro, que se a empresa não tem nem para investir na sua atividade operacional, dificilmente poderá para trazer aqui uma formação.
Portanto, esse é que é um dos grandes nós, mas já devíamos começar as empresas verem a questão da literacia financeira, literacia empresarial, literacia de gestão. Portanto, tudo isso hoje em dia são ferramentas indispensáveis para a atividade do empresário, não é? E só assim que o empresário pode naturalmente se afirmar no setor produtivo, mas também no setor daquilo que tem que ver com o mercado de concorrência de acesso ao financiamento, que é bastante competitivo e é seletivo e é estreito, não é, para poder financiar as suas atividades de produção. Aquilo que, olhando para aquilo que é a estrutura fiscal do nosso país, como é que vê isto? Há necessidade de haver uma reestruturação da estrutura fiscal do nosso país em termos burocráticos, daquilo que se exige a estas pequenas e médias empresas, a pequenos produtores, seja agricultores, logísticos, para acederem a este financiamento? Bem, sim, as reformas, elas são contínuas. Não em Moçambique, mas em qualquer canto do mundo, porque reformar significa adaptar-se à atualidade, tanto à contemporaneidade e à globalização, que é extremamente flexível e dinâmica, não é? Portanto, uma coisa que vale hoje, amanhã pode já não ter a mesma valência e assim vai acontecendo a dinâmica do mundo. E reformar também não é uma ilha nesse aspecto, não é? E Moçambique precisa de estabelecer reformas urgentemente. Estamos a falar de reformas fiscais concretas, porque tu tens algumas condições de potencialidades, mas também algumas condições de entrave. Tu tens potencialidade para setores como indústria, tu tens terra em Moçambique, tu tens potencialidade para a agricultura, tens 36 milhões de hectares de terra arável, só 18,8% a ser explorado, então tens 82% ocioso para ser explorado. Portanto, tens plataforma logística, tens acesso ao mar, geoestrategicamente posicionado como país. Então, depois tens estâncias, não necessariamente estâncias, mas tens um capital natural para o turismo, sobretudo de sol e safari, praias, mas também as nossas reservas para ir visitar animais e também a biodiversidade marinha, para apanhar aqui o boi marítimo, o dugongo, às vezes é capaz de encontrar só na nossa costa marítima moçambicana, não é? Então, e tens também a diversidade gastronômica, o melhor camarão do mundo, Regilda, é moçambicano. Então, tudo isso são potencialidades, mas depois tens outros entraves, não é? Que é acesso à rede de transporte rodoviário, ferroviário de qualidade. Tu tens uma estrada nacional número 1 praticamente inexistente em alguns troços, não é? E depois isto coloca pressões de transporte e logística. E depois acarreta elevados custos de logística. Tentou-se ensaiar a partir de 2023, até de novamente, Sua Excelência Presidente da República tentou de novo lançar o transporte de cabotagem, mas ainda não é uma realidade nossa, porque nós temos pequenos produtores, seja industrial, seja agrícolas, seja comerciais, que ele não tem capacidade de per si de fazer, digamos assim, um contentor para meter na cabotagem, não é? Portanto, o transporte de cabotagem depois começa a atender aspectos de transporte e logística meramente de uma única indústria, que é a indústria cimenteira, não é? Portanto, de produção de cimento. É isto e mais alguma coisa que eu entrave. Tu tens elevados custos de logística, não é? No nosso país. Tens elevado custo de eletricidade. A eletricidade para a produção industrial é muito cara. E isto coloca, digamos assim, nós de estrangulamento para as operações de produção. Portanto, temos custos operacionais estão elevados. E quando temos custos operacionais elevados, é difícil produzir. É por isso que às vezes é mais caro nós importarmos e virmos comercializar do que nós produzimos aqui no nosso próprio país. Então, isto é um dos graves problemas. Então, a reforma aí é pertinente, trazer um ambiente regulatório mais conducente naquilo que é a contextualização do nosso país e conducente a melhores práticas e dinâmicas empresariais, tendo em conta, em consideração, aquilo que é o nosso contexto de produção, tanto no nosso país, porque estamos a dizer, e depois tens fatores de produção, estamos a falar de acesso ao financiamento. Sim. Se tu não tens um acesso ao financiamento, digamos assim, flexível, e a um custo relativamente baixo, tu estás a dizer que incorres a um elevado custo de produção. Não tens acesso à matéria-prima, porque tu não tens aqui a ligação, a clusterização industrial, a ligação inter e intra-industrial. Tu não tens capital humano, pessoas
com capacidade, digamos assim, tecnológicas, ou pessoas que têm, digamos, contato com a modernização dos processos produtivos. Tu não tens pessoas, gestores séniores com muita qualidade. Quando eu digo não tens, não que não existe. Existem, mas estão em número muito reduzido, não é? Portanto, tu não tens aqui uma abundância em esses recursos, não é? E depois isto coloca a produzir a custos operacionais muito elevados. E quando tens custos operacionais elevados, é preciso que as dinâmicas de políticas fiscais, mas também monetárias, possam acarinhar o setor produtivo, não é? Para desmanchar os entraves e poder impulsionar a produção. Muito bem. Doutor, nós estamos numa era que está totalmente a ser tomada pela digitalização. Falamos aqui sobre governação de dados, falamos aqui sobre transparência e também dados estruturados que são necessários nessas empresas que precisam deste financiamento. Olhando para a realidade do nosso país, que ainda tem desafios com estruturas, infraestruturas digitais. A digitalização hoje é uma coisa que pode-se dizer que é boa ou ainda estamos a engatinhar nesse sentido? Naturalmente que é benéfica, não é? Porque ela vai sofisticar os processos produtivos, vai garantir eficiência. E quando é eficiência, estamos a dizer, produzimos com muito pouco, mas produzimos mais. Ou seja, precisamos de poucos fatores de produção para produzir muito. E também, quando fala-se de produzir muito, fala-se de produtividade. E quando fala de produtividade, fala-se de eficiência, não é? E nesse sentido, é extremamente transversal à digitalização. Ela é benéfica. Aliás, vou mais uma vez dar a conhecer que nós, como Fundec, estamos a trazer um estudo sobre o impacto da inteligência artificial sobre a competitividade empresarial no contexto moçambicano, não é? Portanto, estamos aqui, Moçambique aderiu muito recentemente a um organismo de inteligência artificial e digitalização. Aliás, acho que essa é a visão até do próprio governo, quando cria o Ministério de Transformação, Comunicação e Transformação Digital, não é? Porque a digitalização é, de facto, hoje em dia, uma narrativa, uma retórica atual, sobretudo nos processos produtivos. Porque tu, se queres controlar, queres regular, queres vender, tu tens de fazer dentro de um sistema de e-commerce hoje em dia, porque há mercado, o mercado de economia digital é extremamente expansivo, é extremamente robusto, é extremamente largo e há inúmeras oportunidades lá. Quantos de nós nunca compramos algum artigo a partir das redes sociais, não é? As empresas hoje em dia têm maior comunicação nas redes sociais, não é? Tanto as redes sociais corporativas e não corporativas, não é? O processo de pagamento, não é? O processo de gestão da própria empresa. Hoje em dia, tu tens aqui, com um clique, tu já podes saber onde é que o colaborador, a que horas é que chegou, a que horas é que saiu, quando é que produziu, que horas é que produziu. Portanto, tudo isto é, de facto, benéfico para a nossa economia. Agora, é, de facto, desafio, porque nós ainda temos baixa literacia digital, temos acesso limitado, universal à energia, que primeiro é ponto base para a digitalização. Se nós não temos acesso à rede elétrica, não vamos ter nenhuma penetração nem de internet, nem penetração de serviços digitais, nem de carteiras móveis. Portanto, temos de ter aqui acesso universal à energia, para depois também termos a penetração digital e a capilaridade dessas soluções digitais para o consumo, consumidor, e essa relação entre consumidor e produtor vai naturalmente acontecer de forma mais harmônica, não é? Quando as empresas estão digitalizadas, mas os consumidores têm consciência dessa digitalização para até facilitar os processos produtivos, não é? Mas também para facilitar os processos de comercialização, marketing e branding, que hoje em dia são, digamos assim, narrativas atualistas, contemporâneas. Então, é preciso que... E isso também pode reduzir, quando a empresa está digitalizada, está sofisticada, está modernizada, reduz também, digamos assim, essa exposição de fraco acesso a financiamento. Portanto, tem mais argumentos para poder ter acesso ao financiamento. E é, de facto, uma coisa que Moçambique deve começar também a pensar, e a digitalização ela não é tanto quanto importante como ela é imprescindível no contexto de globalização. Porque hoje estamos num contexto de que as economias elas não são
digamos assim, ilhas, elas não são isoladas, não é? Elas estabelecem conexões umas com as outras e esta conectividade ela é feita através de canais não presenciais, que é através da digitalização. Hoje temos o banco na palma da mão, não é? Hoje temos o mundo na palma da mão. Eu posso conversar com quem eu quiser, a hora em que eu quiser, a partir de qualquer geografia em que eu estiver e que a outra pessoa está. Então a conexão, a conectividade de hoje em dia é de facto possível através da digitalização e as empresas não devem ser uma ilha nesse contexto. Muito bem, doutor, estamos mesmo na reta final do nosso programa. Para fechar, qual é a mensagem que deixa para aqueles pequenos, médios produtores, empresários? E também gostava que deixasse aqui ficar que impacto teria uma maior abertura, uma maior abrangência de financiamento às pequenas e médias empresas, aos produtores, para o emprego, o aumento do emprego e também do desenvolvimento, sustentabilidade da economia do nosso país. Bem, as empresas devem estar orientadas à produção de bens tangíveis, produzir aquilo que se nota, não é? E só assim, dito de outra maneira, devemos ter pequenos produtores industriais. E quando falamos de indústria, este é um contexto muito vago, mas no bom sentido da palavra, porque ela abastece vários segmentos empresariais. Portanto, temos que ter todas forças orientadas ao setor de produção, propriamente dita, produzir bens tangíveis. E aí nós vamos ter mercados, vamos também influenciar consumidores, mas também temos de ter a capacidade de modernização. Temos de nos modernizar, mas também temos de ter a capacidade de termos pessoas não sedentárias. Portanto, não temos de ter algum nomodismo, ser nómada, penetrar outras geografias nacionais. Eu não posso só ser um empresário de Maputo, não é? Portanto, da região sul do país, concretamente da cidade de Maputo. Tenho de ir a Niquadala, não é? Tenho de ir a Angoche, Longwe, portanto, Sussundenga, Meidumbi, Moeda, portanto, todos estes lugares têm de lá penetrar, trazer soluções e perceber qual é que é a dinâmica do mercado nacional, porque cada ser humano vivo nestes 34 milhões ou 35 milhões de habitantes de Moçambique é um potencial consumidor, somos todos consumidores, não interessa se eu sou CEO, sou camponês, o facto é que eu sou um consumidor. E isto já é uma grande porta de mercado, porque há necessidade de consumo. Agora eu tenho de, como empresário, trazer soluções, tanto ser um empresário no sentido de aproveitamento, não criamos uma classe empresarial sentada no muro de lamentações. Tanto o governo fez isto, o governo fez aquilo, o banco diz aquilo, o banco diz aquilo. Tanto, hoje em dia é facto que as taxas de juros também que são aplicadas nos bancos comerciais são incomportáveis. Porque tu hoje não tens um negócio, honestamente falando, Regilda, que vai te dar um lucro fabuloso acima de 20% a 30%. Mas a taxa de juros está nesta fasquia. Só custo financeiro, custo de empréstimo, de recurso financeiro, já está quase a engolir naquilo que é na projeção mais otimista possível que eu tenho do meu rendimento, do meu lucro. Já está tudo a ser engolido pela taxa de juros. E os outros fatores, de outros custos de produção, como é que eu irei pagar? Então, é preciso, naturalmente, também ver linhas de acesso ao financiamento para o setor empresarial, tanto acarinhar sobretudo o setor empresarial ligado à agroindústria, à indústria de transformação, mas também permitir que haja polos industriais de desenvolvimento. Temos que ter zonas francas industriais muito abertas, sob o ponto de vista de acesso à informação. Não pode ser só zona franca industrial por nome, devem estar lá clusterizadas, implantadas indústrias, e Moçambique não pode mais exportar riqueza e importar desgraça. Portanto, esse deve ser o conselho que eu passo aqui a deixar e dizer de que as empresas também devem modernizar-se para aproveitar aquilo que são o contexto da globalização e também mercados internacionais e nacionais. Muito obrigado. Muito bem, foi uma conversa interessante, mas chegamos na reta final do nosso programa. Prometemos voltar numa próxima oportunidade, ou seja, na próxima sexta-feira. Um ótimo final de semana e nada de excesso, cada um tem o que merece. Boa noite.